No início da história, vemos Victor trabalhando em seu novo protótipo de robô, o A112, acompanhado por sua esposa Nadia e sua colega Katia. Os três estão juntos criando um robô extremamente inteligente, capaz de realizar qualquer tarefa. Quando ligaram a máquina, testaram a locomoção do robô. No início, o robô caía repetidamente, não conseguia andar direito, por isso, ficaram um pouco preocupados. Mesmo assim, Victor continuou o trabalho. Mas quando ele viu que o robô não conseguia controlar sua força e estava quebrando coisas, ficou deprimido. Para animá-lo, Nadia disse que poderiam aumentar o poder do cérebro do robô, que ainda estava em fase de testes, e pediu que ele não se preocupasse tanto. Lentamente, o robô aprendeu a andar. O progresso deixou os três muito felizes. Com o treinamento contínuo, o robô foi melhorando e eles estavam muito satisfeitos com os resultados. Um dia, durante o trabalho, Nadia recebeu uma ligação de seu filho, Misha. Como estava ocupada, ela desligou e escreveu uma mensagem: "Filho, fale com seu pai." Ela também pediu a Victor para ver o que Misha queria. Quando Victor ligou para o filho, ele disse: "Pai, venha me buscar na escola. Não estou gostando daqui e vou desistir de matemática." Victor o repreendeu, dizendo: "Pare de inventar desculpas e preste atenção nos estudos, entendeu? Senão, vou colocar você no rapto." Misha ficou irritado e desligou o telefone. Naquele momento, algumas crianças provocadoras chegaram e começaram a tirar sarro dele. Furioso, Misha foi para a sala do tio e perguntou à sua professora: "Eu quero ser artista. Preciso de matemática para isso?" A professora respondeu que sim e deu o exemplo de Leonardo da Vinci, que estudou engenharia antes de pintar e criou muitos modelos protótipos. Ouvindo isso, Misha ficou ainda mais chateado. Algumas horas depois, a professora coletou a lição de casa de todos. Misha não havia respondido nenhuma pergunta, apenas desenhado em toda a página. A professora elogiou seus desenhos, mas disse que aquela era uma aula de matemática e o reprovou na prova. Enquanto isso, no laboratório, Victor fez um teste de voz com o robô e percebeu que Nadia e Katia haviam instalado modelos de voz infantis nele. Isso o deixou muito zangado. O pior era que ele não tinha tempo para alterar, pois estavam atrasados para uma reunião. Na reunião, eles mostraram à comissão os vídeos de treinamento do robô. O general notou que o robô A12 não conseguia salvar seu alvo no momento certo e reagia um pouco lentamente. Ele disse que o robô ainda precisava de muitas melhorias. Victor tentou argumentar que o robô havia completado todas as missões, mas o general disse que um pequeno atraso pode custar muitas vidas no campo de batalha e que a voz do robô era muito ruim, pedindo para melhorá-la. Isso deixou Victor muito irritado com Nadia e Katia. Além disso, o general ordenou que aumentassem sua força e velocidade. Enquanto isso, Misha, voltando para casa, encontrou seu amigo Grant, que é zelador. Misha contou que a professora o havia mandado para a diretoria. Grant o consolou, dizendo para não se preocupar e oferecendo-se para ir à escola no lugar dos pais, se Misha quisesse, mas Misha recusou e foi embora. De volta ao laboratório, Victor conversou com o A12, perguntando por que seus resultados de teste estavam tão ruins. O robô respondeu que talvez seu dia não tivesse sido muito bom. A resposta deixou Victor ainda mais furioso. Então, o robô mudou de assunto e perguntou se podia ver fotos da família de Victor, pois queria saber mais sobre famílias. Victor disse que aquilo era irrelevante e que o robô não deveria se preocupar com isso. O robô perguntou: "Vocês são minha família?" Victor negou, dizendo: "Você é apenas uma máquina, não um humano. Máquinas não têm família. E você está me enlouquecendo agora." Dizendo isso, os três cientistas saíram do laboratório, deixando o A12 sozinho. Em casa, Victor e Nadia repreenderam Misha por ter desenhado na lição de matemática. Victor disse que seus desenhos nem eram bons e que ele deveria estudar para se tornar um cientista como os pais. Misha, furioso, respondeu: "Eu nunca serei como vocês dois." A maneira como o filho disse isso deixou Victor muito triste. Enquanto isso, no laboratório, o A12 estava sozinho. Ele procurou a palavra família no dicionário, mas não entendeu nada. Então pensou que, para entender, precisava encontrar uma família de verdade. Usando suas armas, ele explodiu a porta e saiu silenciosamente do laboratório. Ele andou furtivamente pela cidade, quase colidindo com um pequeno trem de rua. Pouco depois, viu algumas pessoas pintando um muro. Quando ouviram o robô, um garoto caiu. O robô o ajudou imediatamente e o salvou, mas o garoto, com medo, fugiu. Isso deixou a A12 muito triste.
Alguns minutos depois, o robô foi a um canteiro de obras e disse aos trabalhadores para apressarem o trabalho porque o barulho estava perturbando a área. Eles ficaram assustados e fugiram. O robô olhou as fotos que havia tirado do laboratório e ficou pensando onde sua família estava. No dia seguinte, Victor e sua equipe se reuniram no laboratório e descobriram que o robô havia fugido. Por outro lado, na escola, a professora informou aos alunos sobre uma competição de robótica e disse que todos deveriam se inscrever. Misha se levantou e a professora perguntou por que ele não queria participar, já que se considerava um artista. Misha sentiu-se desrespeitado e saiu da sala furioso. Naquele momento, o robô A12 chegou à casa de Misha. Ele usou seu dedo robótico para criar uma chave e abriu a porta. Entrando em casa, ele foi até o espelho e ficou triste, pois percebeu que ainda estava sozinho. De repente, ouviu o barulho da porta abrindo e se escondeu. Misha chegou em casa, jogou a mochila no chão e foi ao banheiro. Ao lavar as mãos, viu o robô, que estava se escondendo no banheiro, lhe entregando uma toalha. Misha, assustado, deu um pulo e bateu na pia. O robô tentou ajudá-lo, dizendo que iria tratá-lo. Misha correu para seu quarto e pulou na cama. O robô disse que não machucaria Misha e que só queria ajudar. Vendo que o garoto estava bem, ele se acalmou e disse: "Meu nome é A12, um robô de resgate multifuncional." Ele contou a Misha como entrou em casa criando uma chave com o dedo e mostrou seus diferentes modelos de voz. Ouvindo as vozes diferentes, Misha riu um pouco. Depois de um tempo, o robô disse que estava procurando por uma família e queria entender o que era uma família. Ele mostrou a foto que havia tirado do laboratório. Misha ficou triste e disse que aquela não era uma família de verdade, que seus pais, Victor e Nadia, só pensavam neles mesmos. O robô disse que também se sentia assim, pois era tão inútil que não conseguia agradar nem seu criador. Ouvindo isso, Misha encorajou o robô, dizendo que não era verdade e que ele o havia feito feliz. Eles se tornaram amigos e Misha decidiu chamar o robô de Rob. O robô ficou muito feliz com o novo nome. Enquanto isso, no laboratório, o general Oleg reuniu-se com os cientistas, furioso, disse que o A12 havia fugido e que logo poderia se tornar uma ameaça para todos, pois tinha armas muito perigosas. Quando Victor percebeu que a foto de sua família estava faltando, decidiu verificar em casa. Naquele momento, em casa, Misha e Rob estavam assistindo TV. Assim que Victor chegou, o robô se escondeu. Victor revistou toda a casa, mas não encontrou nada. Assim que ele saiu, Misha deu seu computador a Rob para que ele pudesse aprender mais coisas. Rob leu muitas coisas em minutos. Então Misha o levou ao local de trabalho de seu amigo Grant, onde ele fazia sua arte. Rob viu os desenhos e perguntou por que não eram simétricos, mas Misha disse que a arte não precisa de simetria, só precisa ser bonita. Então eles foram até a janela e assistiram ao pôr do sol juntos. Rob ficou muito feliz com a vista. Misha disse que Rob teria que se esconder no dia seguinte, pois ele teria que ir à escola. Rob ficou sozinho na oficina e Misha lhe deu uma caneta para desenhar. Enquanto isso, os homens do general Oleg informaram que haviam procurado em uma grande área da cidade, mas não encontraram o robô. O general ordenou que aumentassem a segurança ao redor do laboratório e alertassem a população para relatar qualquer avistamento do robô. Horas depois, Victor, Nadia e Misha jantavam em casa. Nadia notou que Victor estava triste e perguntou o que havia acontecido. Victor respondeu que o chefe havia dito que o laboratório provavelmente fecharia. Quando Misha perguntou por quê, Victor explicou que seu robô, o A12, havia desaparecido e que, se não fosse encontrado e destruído rapidamente, todos perderiam seus empregos. Misha ficou em silêncio. No dia seguinte, na escola, um colega de classe, Anton, estava perturbando a professora com seu robô de controle remoto. Quando a professora ficou brava, ele jogou o controle na direção de Misha, e a professora pensou que Misha havia feito aquilo. Ele foi expulso da sala sem chance de se explicar. Mais tarde, na aula de educação física, Misha foi até Anton. Anton começou a desrespeitá-lo novamente, mas Misha já estava farto. Ele agarrou Anton e o derrubou, exigindo saber por que ele havia culpado Misha. O professor de educação física correu e o separou. Misha, furioso, saiu da aula e foi direto para a oficina. Lá, ele viu que Rob e Grant estavam jogando cartas e haviam se tornado bons amigos. Vendo a preocupação no rosto de Misha, o robô perguntou o que havia acontecido. Misha contou que o exército estava atrás dele e que a ordem era encontrá-lo e destruí-lo de qualquer maneira. Pensando nisso, Misha disse a Rob que ele deveria sair da cidade.
Então Grant sugeriu uma área na floresta onde ninguém ia porque um incêndio terrível havia acontecido lá há algum tempo. Misha disse a Rob que ele deveria tentar apagar o fogo lá. Isso mostraria a todos que ele era bom e queria ajudar os humanos. Os três ficaram felizes com a ideia. De repente, a polícia bateu na porta da oficina, exigindo que abrissem. Grant, intencionalmente, disse que estava ocupado para ganhar tempo. Misha e Rob fugiram para o terraço. Para escapar, Rob colocou Misha em suas costas e usou seu jet para voar sobre os prédios. A polícia relatou ao quartel-general que o A12 havia sequestrado um humano diante de seus olhos e que estavam perseguindo, descobrindo sua localização exata em breve. Durante a fuga, o telefone de Misha caiu. Quando viram que a polícia estava prestes a cercá-los, Rob deu um grande salto e escapou. A notícia da fuga do A12 foi divulgada. A mídia entrevistou Grant, e o jornalista pensou que ele havia sido refém do robô, resgatado pela polícia, que por isso não o prendeu. Em outro lugar, Rob e Misha conversavam entre os edifícios em construção. Misha estava furioso porque as pessoas estavam espalhando informações erradas sobre Rob na mídia. Rob disse que alguns problemas de comunicação causaram problemas em seus testes, talvez houvesse algo errado com ele. Misha disse para ele não pensar muito, que ele era um robô trabalhador e bom. Rob ficou muito feliz. Ele deu a Misha um cobertor térmico e assistiram a um filme juntos. Minutos depois, Misha lembrou que era a primeira noite que não ouvia sua mãe desejar boa noite. Rob ofereceu-se para levá-lo para casa, mas Misha recusou, dizendo que, se o fizessem, as pessoas destruiriam Rob. Desmontando, Rob ficou comovido por Misha se preocupar com ele. Na manhã seguinte, acordaram com o som dos trabalhadores no canteiro de obras. Misha disse que precisavam fazer algo para não serem reconhecidos, disfarçando sua aparência. Eles também poderiam apagar o incêndio na floresta próxima para que a polícia e o público acreditassem que Rob era um robô bom, melhorando sua imagem para que talvez não fosse destruído. Enquanto isso, em casa, Katia foi até Victor e Nadia e contou que o laboratório havia sido fechado. Victor foi à polícia perguntar sobre o robô e seu filho. Enquanto isso, Rob e Misha foram ao circo da cidade. Eles conversaram com as pessoas que trabalhavam lá e vestiram roupas de palhaço para que ninguém reconhecesse Rob imediatamente. Minutos depois, Misha disse a Rob para manter sua cabeça baixa enquanto ele comprava as passagens de ônibus. De repente, Anton e Oya, colegas de classe de Misha, apareceram. Eles ficaram surpresos ao ver Misha, pois corria o boato de que ele havia desaparecido. Misha então chamou Rob e explicou que ele não era um robô mau, mas muito bom, e que estavam espalhando mentiras sobre ele. As crianças ficaram um pouco assustadas ao ver Rob com a fantasia de palhaço, mas Misha explicou que Rob era seu amigo e que estavam fugindo para levar Rob a um local seguro. Enquanto isso, Victor tentou falar com o general, pedindo para não fechar seu laboratório, mas o general disse que sua decisão estava tomada e que destruiria o robô onde quer que o encontrasse. Victor saiu desanimado, sentindo-se mal por ver seu maior projeto fracassar. Então Misha disse a seus amigos para ficarem com Rob enquanto ele comprava as passagens de ônibus. Eles iriam à floresta apagar o fogo para limpar o nome de Rob, e Misha fez os dois prometerem que não contariam a ninguém. Eles prometeram. Mas assim que Misha saiu, Anton perguntou a Rob se ele realmente conseguia fazer aqueles truques incríveis ou se tudo nas notícias era mentira. Rob, animado, tirou a fantasia de palhaço e começou a mostrar seus truques para Misha. Anton pegou seu telefone e começou a gravar. Oya ficou furiosa. Anton disse que não se importava se o robô vivesse ou morresse, ele iria postar o vídeo no Instagram para ganhar muitos seguidores. Oya ficou muito chateada com sua traição. Anton saiu e Rob conversou com Oya. Enquanto isso, Misha foi capturado por dois guardas, que o reconheceram. Minutos depois, Victor recebeu um telefonema da delegacia, aliviado por saber que seu filho estava a salvo. Enquanto isso, Anton postou os vídeos nas redes sociais e eles viralizaram, chegando até a equipe do general, que decidiu interrogar o garoto. Na delegacia, Victor encontrou seu filho, abraçou-o e perguntou o que ele estava fazendo todo esse tempo, dizendo que o robô era perigoso. Misha disse que Rob era seu amigo e não uma máquina má, como o general dizia, e que ele era um robô muito bom. Ele também contou que o havia deixado com alguns amigos, com a promessa de Victor de não denunciar o robô, levou seu pai até o local. Victor hesitou, mas concordou e foi com Misha. Lá, Oya havia dado a Rob uma nova aparência com maquiagem. Victor viu que Rob havia melhorado muito em sua comunicação e em sua forma de pensar. Mas, de repente, carros da polícia chegaram.
Misha percebeu que teriam problemas. Os três correram em direção ao depósito de carga, mas os soldados o cercaram. Oleg ordenou que afastassem as crianças para poder atacar o robô com sua arma eletromagnética e destruí-lo. Quando Vitor resistiu, Oleg decidiu usar a força. Os soldados avançaram lentamente. De repente, um cabo de um container se soltou. O container estava prestes a cair perto do general. Apesar de o general querer destruí-lo, Rob, sem pensar, segurou o container para evitar que alguém se machucasse. Logo, o peso do container começou a quebrar o corpo de Rob. Seu hardware não suportava tanto peso. Ele pediu a todos para se afastarem. Misha, muito triste, gritou por seu amigo. Momentos depois, o container caiu sobre Rob, esmagando-o completamente. Oleg ficou pasmo, pois ele queria matar o robô, mas ele o salvou. Pouco depois, o container foi removido de cima de Rob. Misha, triste, começou a se despedir de Rob. Vitor tentou consolar seu filho. Mas então Misha ouviu Rob se reativando. Todos ficaram felizes por Rob estar, de alguma forma, bem. Eles ajudaram Rob e foram embora. Algum tempo depois, Misha mostrou seus desenhos dessa aventura a Rob e Olya. Todos gostaram muito. Finalmente, todos se reuniram para jantar e Rob pediu o telefone de Nadia para tirar uma foto com sua família.